Olá, pessoal, tudo bem? Queria passar aqui para vocês é, uma errata em relação à informação que eu tinha dado sobre broadcast. O IPv6 ele não suporta broadcast, tá? Em troca disso, ele utiliza-se do multicast, quando ele precisa fazer um tráfego para várias máquinas. Então, pessoal, corrigindo aquela informação que eu tinha passado sobre broadcast, não existe. Além disso, eu adicionei no nosso material algumas informações que eu acho pertinente a gente ver aqui, tá? Uma delas é a simplificação de endereço, beleza? Tem aqui uma exceção à regra que é importante vocês saberem, beleza? Então, olha, eu posso simplificar onde eu tenho zero, beleza? Eu posso colocar dois pontos, ou 2.0, dois pontos, tá? Então, na forma simplificada, aqui que eu tenho 8 conjuntos de 16 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos. Então, aqui, ó, tá? Esses 3 zeros, eu posso trocar por esse cara aqui, né? E aqui onde eu tinha 0,400, eu posso colocar só 400. Zero à esquerda, eu suprimi aqui onde tinha zero à esquerda, né? A mesma coisa aqui, beleza? Nessa regra, existe uma exceção e ela é explorada em provas também de concurso, beleza? Então, ó, apenas uma sequência de zeros, ela pode ser simplificada. Se eu tiver várias sequências de zeros, como é que são representadas essas várias sequências, pessoal? Dessa forma aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, eu só escolho uma delas para poder simplificar. Então, olha só, no quadro aí, ó. Porque se eu não fizer isso, vai dar erro para a gente. Então, ó, esse conjunto aqui, tá certo? E esse outro conjunto aqui, de zeros, eu posso simplificar dessa forma aqui, ó, mantenho 0, 0, beleza? E aí eu simplifiquei aqui, ó, tá? Ou posso fazer o inverso, né? Eu posso simplificar esse cara aqui, simplifiquei, e o outro eu só transformei em 0, 0. Aqui, ó. Eu não poderia ter a seguinte representação aqui, ó. 10, 80, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Eu não poderia ter essa representação aqui, ó. 10, 80, dois pontos, dois pontos. Aí depois tinha A3CC, dois pontos, 200C, 417. Por que eu não posso ter essa representação, pessoal? Porque na hora de remontar, eu não sei quantos conjuntos de zero tem aqui e quantos conjuntos de zero tem aqui, beleza? Ao passo que, naqueles exemplos que eu escolho um dos conjuntos para fazer essa simplificação, nesse caso aqui ó, de cima, o que é que eu tenho? Se eu tenho 0 e 0 aqui, eu sei que para eu completar os 8 conjuntos, aí eu tenho um conjunto aqui, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho 6 aqui, ok? E aí eu tenho que ter dois conjuntos de zeros aqui, ó. Beleza? A mesma coisa é no outro lá, ó. Então eu tenho um conjunto aqui, 2, 3, 4, certo? 5, 6, certo? E aí eu tenho que aqui, eu tenho dois conjuntos de zeros. Nesse exemplo que eu dei aqui, que eu simplifiquei dois conjuntos de zeros, olha só, agora ficou meio perdido, né? Poderia ser representado, se fosse ter que fazer uma representação dessa forma simplificada para uma forma total, né? O que é que seria? Poderia ser assim, ó, 10, 80, 2.0, 2.0, 2.0, beleza? Aí, dois pontos, né? A3CC, 2.0, 2.200, C, 2.417.
Beleza? Na hora de remontar, eu não sei, nesse conjunto aqui, se teriam 3 zeros aí, se eram 2 zeros, se era um zero só, um conjunto, né, com zeros, e no outro seria outro conjunto diferente. Eu não teria como deduzir. Beleza, pessoal? Então, por isso, na hora de remontar, essa forma simplificada aqui, ela não é válida. Beleza? Outra informação que eu tinha passado para vocês, eu já falei aqui o motivo da gente ter feito esse encontro, é em relação ao broadcast. O broadcast, ó, não é verdadeiro a essência dele em IPv6. Beleza? Não tem. Então, o multicast é quem faz essa necessidade aí de enviar para múltiplos destinos, né? Ele assume nativamente para realizar esse tráfego que o broadcast realizaria. Tá certo? Outra coisa também que eu corrigi no material é em relação a isso aqui, ó. O Ncast, ele é ponto multiponto. Lá estava ponto a ponto, né? Na verdade, ele é ponto multiponto. Só que o que responder primeiro, ele fecha a conexão e aí vai manter ali naquele que respondeu. Só que, a princípio, quem participa do Ncast são vários computadores. Então, por isso é ponto multiponto. Tá? É ponto qualquer ponto que responder, beleza? Então, é ponto multiponto, não ponto a ponto. Beleza? Só que o mais próximo é quem vai fechar a comunicação. Outra informação importante que eu adicionei no material foi a técnica de transição. Existem 3 técnicas. Uma é a pilha dupla, o tunelamento e a tradução. A pilha dupla, eu vou admitir o quê? É que um computador ou um roteador, ele vai trabalhar com as 2 pilhas simultaneamente. Tá? Ora, quando um tráfego chegar que for relacionado ao IPv4, aí a pilha IPv4 vai trabalhar. Se for um fluxo que chegar que for IPv6, então ele vai trabalhar com aquele IPv6. O tunelamento acontece quando você tem uma rede que é IPv4, que aí ela quer se comunicar com uma rede IPv6 e aquele IPv4 ele é incorporado, ele é tunelado dentro daquele pacote IPv6. Ou o inverso, né? Eu tenho uma rede IPv6 que ele vai atravessar ou se comunicar com uma rede que é IPv4, ele é capsulado dentro do pacote do IPv4. Joia? E a tradução, o que seria a tradução? Eu tenho uma aplicação, joia? Então, ao passar por ela, tá? Ele vai sofrer lá aquela transformação de IPv4 para IPv6 ou de IPv6 para IPv4. Vamos ver aqui, ó, como é que seria. Então, olha, a pilha dupla, certo? Os nós, né, os hosts ou roteadores, possuem ambas as pilhas, tá? Então, ele é conhecido como IPv6/IPv4. Consiste na convivência dos 2 protocolos no mesmo equipamento, tá? De forma nativa e simultaneamente. Essa técnica é a técnica padrão escolhida para a transição, tá? Para a internet IPv6, beleza? E ela deve ser priorizada, ser utilizada essa técnica aí. Outra informação é que, por exemplo, um nó que seja IPv6, IPv4, ou um roteador, né? Ao se comunicar com outro nó que é IPv6, ele vai se comportar como IPv6. Né? Se a comunicação for com IPv4, então ele vai se comportar, vai utilizar a pilha IPv4. O Comer, né, que é um dos autores muito famosos aí, das literaturas, ele coloca lá, né, chama aqui de Dual Stack System. O Dual Stack, né, pilha dupla, né, sistema de pilha dupla. Então, redes com IPv6, a rede com IPv6 ela separa, né, esse funcionamento vai ficar em paralelo. Então, quando eu tenho uma rede, tá, que eu tenho lá, deixa eu colocar aqui, ó, carregar aquele nossa lousa rapidinho. Então, ó, eu vou ter aqui uma rede, certo? IPv4, certo? Aqui um roteador e a outra rede lá, IPv6.
IPv6, tá? Então aqui vai ter uma pilha IPv6 funcionando e aqui, certo? Uma pilha IPv4, né? Beleza? Então ele vai poder responder. Essa interface aqui, ela também vai ter uma pilha IPv4 também. IPv4. E aqui também uma pilha IPv6. Tá? Então, caso aqui exista algum host que seja IPv6, né? Quem vai responder aqui vai ser a pilha IPv6, tá? Só que essas redes, elas vão estar segregadas. Na verdade, tudo vai estar funcionando em paralelo. Não existe uma translação, não existe uma, digamos, uma tradução, né? Nenhum tunelamento, tá? Por isso que acontece em paralelo as comunicações aí. Ele chama aqui que o funcionamento ele é em paralelo, tá? E aí um exemplo da pilha dupla, eu vou ter aqui no mesmo host, funcionando ele em IPv6 e IPv4. O fluxo que chegar, se chegar em IPv6, ele vai trabalhar com essa pilha aí, aquele host, né? E se tiver chegado um fluxo que for IPv4, ele vai estar trabalhando ali com aquele fluxo lá. Beleza? Mas ele não faz nenhum transporte de uma rede para outra. Tá? Ele mantém a compatibilidade. Esse equipamento aqui, tá? Ele vai poder se comunicar com uma rede que é IPv4 e com uma rede que é IPv6. Mas em nenhum momento ele está fazendo nenhuma translação, nenhum encapsulamento, né? Tradução, ele não está fazendo isso daí. Separem esse conceito. E aí eu tenho o tunelamento. O tunelamento, aí sim ele vai pegar, como lá para a lousa, se eu tiver aqui, por exemplo, tá? Uma rede que ela é IPv6, joia? E aí eu tenho aqui uma rede que ela é IPv4, tá? E outra rede ali IPv6. O que vai acontecer? Se porventura os pacotes tiverem que atravessar essa rede aqui para poder chegar na rede IPv6, eu posso me utilizar do tunelamento. Aí o que vai acontecer? O pacote que vem aqui em IPv6, quando ele for passar por essa rede IPv4, certo? Ele vai ter que encapsular esse cara, tá certo? Com o pacote do IPv4. Deixa eu colocar aqui, ó, uma outra rede para ficar mais claro aqui. Digamos aqui eu tenho outro IPv4, joia? Então, se ele ultrapassar essas redes aqui, tá? Aqui ele vai sofrer o tunelamento, né? Aquele IPv6 vai ser incorporado dentro de um pacote IPv4. Esse cara, se for para uma outra rede IPv4, ainda vai estar com esse pacote em IPv4. O pacote que vai ser transmitido para outra rede IPv4 vai ser IPv4, só que dentro dele tem lá o pacote IPv6. E quando ele for mandar lá para a rede IPv6, aí quando chegar na rede IPv6, ele vai desencapsular esse cara, né? Na verdade, ele vai passar por um roteador aqui, né? Esse roteador é quem vai pegar e vai desencapsular, né? Aqui vai ter uma interface que ela é em IPv4, e aí ele vai desencapsular esse cara, e quando ele jogar nessa interface aqui, que é IPv6, ele já vai estar desencapsulado, né? Tá beleza? Então esse é o conceito do tunelamento. E aí o tunelamento, tanto é de uma rede IPv4 para IPv6 ou de IPv6 para IPv4. Tá beleza? Aí eu vou ter aqui os conceitos de IPv6 to IPv4, IPv4 to IPv6, né? IPv6 over IPv4, IPv6 in IPv4, tá? Que aí é um encapsulamento dentro do IPv4 do IPv6, né? Tá beleza? Outra informação aqui, ó. Então, ó,
Normalmente ocorre quando o pacote de uma rede nativa em IPv4 ela é enviada para outra rede em IPv6. Aí ele pode estar se utilizando dessa técnica, né, de tunelamento para manter essa compatibilidade. Beleza? Então a gente falou do dual stack, né, a pilha dupla, falamos do tunelamento. Agora a gente vai falar, aliás, do tunelamento ainda tem aquele exemplo que a gente deu na aula passada, né? Então tá lá, ó, eu posso encapsular um IPv4 dentro do IPv6. E aí eu vou ter lá aqueles nossos 128 bits, e aqueles 128 bits eu vou ter 96 com 0, tá? E aí eu vou ter 32 bits, tá? Que representariam o nosso IPv4, né? Isso aqui representaria o IPv4. E aí eu fecho 96 com 32 bits, eu ainda tenho aí o IPv6 funcionando na forma de compatibilidade. Tá? Essa é a técnica de tunelamento, né? O encapsulamento. Também pode ser falada em incorporação, né? Ou incorporamento, né? Que é a mesma coisa, encapsulamento. Normalmente aparece na forma de tunelamento. Tá? É o que normalmente se emprega, essa palavra. Mas nada pode ser dito que não garanta que, por exemplo, a banca pode colocar outra palavra para enganar o candidato, né? Então ele pode colocar lá uma palavra que você entenda que ele está se referindo, que vai encapsular, que vai, né, incorporar, né, que vai anexar aquele pacote, beleza? São palavras correlatas. E aí a representação aqui a gente tem dessa forma aqui, né? Para representar o IPv4 que foi incorporado, tá? E a outra forma é a tradução. Na tradução, eu tenho um elemento de alto nível, né, um programa, uma aplicação, tá? Que esse cara é um gateway, que ele vai pegar e vai fazer essa transformação. Ele vai receber um fluxo que é de uma rede, por exemplo, em IPv4, para ele despejar para outra rede, ele vai e transforma. Beleza? Então, permite que um equipamento usando IPv6 se comunique com outra IPv4 por meio de uma conversão de pacotes. O inverso também acontece. Tá? Então, olha lá o exemplo. Tem um cliente que ele está lá em IPv6, olha o IP dele aí, e ele quer se comunicar com um host que está lá na outra rede, que está com IPv4. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que passar por esse roteador aqui, na verdade, é uma aplicação, é um gateway, que um dos que fazem esse trabalho aí, um gateway que está sendo muito utilizado, é esse NAT64. Ele faz essa translação, né? Essa tradução. Então, é um programa no nível, é uma aplicação, né? Um gateway do nível de aplicação que faz essa tradução. Então, ele vai despejar lá na outra rede já o pacote já bonitinho, já na versão 4. Beleza? Ele pegou aquele conteúdo que chegou em IPv6, pegou a carga útil, né, os dados que querem realmente ser transmitidos, transformou aquilo em IPv4 e mandou. Beleza? Essa tradução é feita de forma transparente. A tradução é feita por gateways de aplicação, também conhecido como Application Level Gateways, né, ou ALG. E aí a gente tem o gateway NAT64 e tem o DNS também 64, que são aplicações de tipo gateway, tá, que fazem essa translação, essa tradução para compatibilizar redes diferentes, né, IPv4 e IPv6. E essa tradução, tá, ocorre também para DNS, porque a gente tem um padrão diferente ali de DNS, né? A gente tem aqueles registros tipo A, né? A. Esse cara aqui está associado a uma numeração de 128 bits. Beleza? Então, na hora de fazer uma conversação com um host que ele é IPv4, por exemplo, tá? Então ele precisa ter alguém que faça essa tradução para ele, porque ele não conhece IPv4. Aquele conceito dele saber 32 bits, ele não sabe. Então ele precisa ter alguém que faça isso daí. Então esse DNS 64. Beleza?
Outra informação também importante, pessoal, que eu estou trazendo aqui é em relação a o broadcast. A gente já tratou, tá? O broadcast não é propagado em redes de IPv6, tá? Ele vai se utilizar do mecanismo lá do multicast, tá? Então, se ele não faz broadcast, então ele não tem aqueles recursos lá que tem o IPv4 de ARP e o RARP. Lembra lá que o IP, né, está na terceira camada, ele não conhece de MAC, mas ele tem esses protocolos que estão no nível dele, do nível 3, né, no nível de rede, que vão auxiliar a descoberta de quem que são os MACs, que estão associados àqueles IPs, certo? Então, o ARP, ele vai fazer uma consulta para tentar descobrir o MAC, tá? Ele sabe quem que é o IP, mas não sabe quem que é o MAC, para poder se comunicar. Aí, no IPv4, ele fazia aquela descoberta através de broadcast. E o RARP é o reverso, né? Eu tenho um MAC, mas eu não tenho um IP e eu quero me comunicar com alguém que está no terceiro nível, né? Um nível de IP. E aí eu vou poder ter que me utilizar disso daí, por exemplo, o DHCP, para ele me dar um determinado IP e eu me comunicar na rede IP, beleza? Então, esse ARP aqui, certo? É um dos recursos aí que é muito usado no DHCP, para descoberta, né? De um IP. Então, beleza, pessoal. O IPv6 não suporta broadcast e também, consequentemente, não tem esses caras aqui, ó, o RARP e o ARP, né? Outra coisa importante também sobre o IPv6 é em relação ao jumbograma. O jumbograma é um recurso que existia, aliás, que existe em ambas as versões, IPv4 e IPv6. Sendo na IPv4, eu posso ter um pacote, tá, que ele tem um tamanho muito grande. Ele pode ter até 64 kilobytes, tá, de tamanho, cada pacote. Esse tipo de pacote é chamado de jumbograma, beleza? Já o IPv6, ele tem o jumbograma dele de até 4 GB. Ele pode chegar até 4 GB de tamanho. Então, muito cuidado, porque o IPv4, ele tem lá a possibilidade de chegar até 64, né, kilobytes, esse jumbograma. Esse 64 kilobytes é o que vale aqui a 65 mil bytes, né? E aí as provas elas podem cobrar de você o seguinte conhecimento. Já tem questões aí anteriores de provas que falam disso daí. A banca chega e fala assim, que o IPv6 ele é limitado ao jumbograma que não pode ultrapassar os 64 kilobytes. É mentira, né? Porque quem tem essa limitação do jumbograma de até 64 kilobytes é o IPv4. O IPv6 ele vai até 4 GB. Só que isso é muito grande, pessoal. A gente tem um grande problema para a implementação e utilização de 4 GB em um jumbograma do IPv6. Qual que é? É a MTU. Eu não tenho MTU com a possibilidade de passar por ali um pacote desse tamanho de 4 GB, muito grande. Só que prevendo a possibilidade no futuro ter essa possibilidade, então foi-se colocado essa possibilidade de chegar até 4 GB de jumbograma, beleza? Então, se na prova cobrar o conhecimento dizendo que o IPv6 ele tem a mesma quantidade de limitação de um jumbograma, por exemplo, o jumbograma já não é uma limitação, pelo contrário, já é um recurso a mais. Então, tem um pacote maior do que o que poderia ele estar trabalhando, né? Só que o pacote IPv4 ele tem uma limitação que ela foi expandida, tá, no IPv6 para 4 GB. Só que isso aqui é muita coisa, para um pacote só. Beleza? E por fim, pessoal, aquele quadro lá das diferenças entre IPv4 e IPv6, beleza? Eu coloquei lá embaixo, adicionando lá, ó, que o broadcast, tá, para a versão 4, ele possui, né, o broadcast, e na versão 6 ele não tem broadcast. E em relação ao jumbograma, a gente tem que no IPv4 são 64 kilobytes ou 65
65 mil bytes, né, 65 mil bytes, e no IPv6 eu tenho 4 GB de limite de um jumbograma para um único pacote. Um único pacote com 4 GB é muita coisa. Beleza? Então tem essa restrição aí das MTUs que não tem uma capacidade tão grande assim. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Esse conteúdo que foi adicionado na apostila está lá, baixem, imprimam, quem imprime aí o material. E vou já disponibilizar os exercícios baseado nesses caras aqui. Tá na informação do broadcast que foi equivocada, eu tinha me equivocado e botado essa informação. E essas novas informações aí que são de grande importância. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima.